Quem ficou com a calça na mão ontem foi o Corinthians, viu, Lima? O que aconteceu? Nós falamos junto. Caramba, eu fiquei curioso, também não vi o jogo. O que aconteceu, Que naba, meu. Primeiro que o time do Cruzeiro jogou com a sua força máxima e o Corinthians tinha aí os seus desfalques. Mas a atuação apática não é desculpa de desfalque, porque o time do Corinthians mais uma vez oscilou. Depois de fazer um grande majestoso no meio de semana, o Corinthians foi presa fácil para um time que tem intensidade e que explorou principalmente os grandes gargalos, os grandes problemas dessa equipe do Corinthians. Há quanto tempo a gente está aqui batendo na tecla, no tempo de jogo e também na transmissão do Corinthians, que o lado de marcação ali do Mateuzinho, entre o zagueiro pelo lado direito, sempre tem uma brecha. E lá, muito inteligentemente, o Leonardo Jardim colocou o Kenny Arroio, jogador de 19 anos, equatoriano, então toda a jogada e todo o plano ofensivo da equipe do Cruzeiro foi por aquele setor e sempre no corredor do Mateuzinho. Ora, o Mateuzinho conseguia se recuperar, ora não conseguia. E o João Pedro Tchoca, com a chegada também do Caio Jorge, tinha dificuldades também, então ficava muito difícil esse trânsito de marcação para cima do Arroio e também do Caio Jorge. E o Corinthians, aos 10 minutos, estava nas cordas já. E já leva o gol logo de cara do Caio Jorge. E aí o Corinthians descontrolado, porque jogou com 3 zagueiros, com o Tchoca, com o Gustavo Henrique na sobra e com o Angileri do lado esquerdo, e ainda tinha a volta do Ranieri, e pelo tempo de inatividade, pela lesão muscular, estava completamente fora de posição e sem ritmo de jogo. E sem essa intensidade, o escape do Corinthians era o Hugo pelo lado esquerdo. E isso foi dito até pelo técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva. O Hugo, que é mais defensivo do que ofensivo, acabou sendo escape. O Garro muito mal no jogo, Guinegão muito mal no jogo, Yuri Alberto muito mal no jogo. Aliás, não tem um nome do time do Corinthians que sobressaiu. No segundo tempo, o Dorival mexe no time, já faz 3 modificações com a entrada do Martínez e com a entrada dos garotos, principalmente do André Luiz, que fez uma partida de nota 7, podemos dizer assim, e o Dieguinho, que também potencializou do lado direito, fez uma partida nota 6. Perto do que dos outros companheiros, foram ali os jogadores que sobressaíram. Mas o time do Corinthians jogou muito mal, superioridade do time do Cruzeiro. O time pode melhorar, porque ainda tem Hugo Souza para entrar, tem o Matheus Bidu para entrar, que ontem não jogou, tem o Memphis Depay que pode entrar, e o Corinthians precisa urgente de um goleiro. Não é possível que na base não há um goleiro, não dá pra subir os caras do Sub-17, porque o Felipe Longo, tudo tem o braço curto, Felipe Longo? Nossa, tudo que chutou ontem entrou, lá ele, porque a situação é muito ele não sai em cruzamento, ele é muito instável, inseguro, e lamentavelmente para um cara que é torcedor, a gente já sabe da história do Felipe Longo, jogando no Corinthians desde os 12 anos, é muito complicado. E o Corinthians precisa abrir o olho, porque ontem já demonstrou que se não jogar com intensidade e voltar de Belo Horizonte com derrota por 3, 4 gols de diferença, não reverte em Itaquera, mas ficou o alerta ligado para o Corinthians. Agora sim, observando, né, porque não sei, né, se tivesse Memphis Depay jogando, ele seria massacrado. Aí o Corinthians não jogou nada. Mais massacrado que o Corinthians foi ontem? O Corinthians não jogou nada. O Garro não vem jogando nada há bastante tempo. Aí você vê que assim, é un passant. O Garro não jogou bem. O Yuri não jogou bem. Mas ontem todo mundo jogou mal. Não tem o que destacar. O Guinegão não jogou bem. Ontem todo mundo jogou mal. Só pra você ver. Não, se ele tivesse em campo, ele teria sido... Dieguinho Maradona jogou bem, não? Deve ter jogado uma maravilha. Não, ele entrou, mas foi regular. Ele e o André Luiz foram os melhores. Nossa, mas assim, e foram regulares. O Corinthians foi desastroso ontem. Sabe o que acontece, ô Lima? Por exemplo, o José Martínez... Eu venho aqui há muito tempo falando, há muito tempo, falando assim, o Martínez, ele é um cara que ele não entrega quando o Corinthians não tem a bola, nem quando o Corinthians tem a bola. Mas sabe por que ele tá na galeria de ídolos ali de Rafael Sgrilles e De Paula? Porque corre. Ele não é meu ídolo, não. Porque corre. E ele tem que ser mandado embora do Corinthians, porque ele foi desleal ontem. Ele foi desleal ontem. Quem corre... Porque assim, eu entendi outro dia que o Corinthians, na verdade, não é um clube de futebol.
né? Não é um time de futebol, é um time dos 100 metros rasos, maratona. Por que não? Quem corre tá beleza, quem não corre não tá beleza. Como se a qualidade técnica... isso, quero. Como se a qualidade técnica ela não tivesse que prevalecer. O ponto é, né? O Corinthians ele fez uma partida muito ruim. Eu acho que, assim, apontar o Longo, o Corinthians precisa de um goleiro, porque o Longo não dá. Cara, ontem poderia ser o Neuer. Sinceramente, com o que o Corinthians ganhou, com o que o Corinthians jogou, o Corinthians ia perder da mesma forma. O Corinthians assim, não é que ele foi massacrado 100% do tempo, mas o Corinthians ele foi dominado 100% do tempo em alguns minutos com uma intensidade maior do Cruzeiro. Então, assim, foi um jogo péssimo do Corinthians, foi um jogo horroroso. Eu acho que tem sim aquele lance do Corinthians no Brasileirão, já não tem muito ali, né, o que disputar. O Cruzeiro foi lá, garantiu, carimbou a vaga já na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Para mim, o Cruzeiro é um time muito mais coletivo e o Corinthians hoje o que tem para entregar é justamente a chance do Corinthians, na minha opinião, e eu falei isso na semana passada também, entre outras vezes, passa muito pela individualidade desses 3 jogadores que a gente sempre fala, Garro, Memphis e também o Yuri Alberto. Sem esses 3 jogadores, se eles não tiverem bem nesses confrontos da semifinal e eventual final da Copa do Brasil, o Corinthians não tem a menor chance, porque o Corinthians não tem coletivo. Não tem coletivo porque tem uma série de deficiências no elenco. Eu até acompanhei, né, parte da transmissão aqui, ouvindo vocês, e aí, o Angileri não pode jogar, o Hugo não pode jogar. Só que assim, o que a gente tem que levar em consideração, e o Dorival foi mal também, como todo time, é que ofereceram 3 reforços pro Dorival e entregaram, por enquanto, 3 transferman. Então, assim, se essas deficiências do elenco do Corinthians, elas existem muito pela forma como o Corinthians vem sendo administrado. Então, agora, na Copa do Brasil, o que resta para o Corinthians é torcer para que o trio Gin, ele vá bem e para que o time, ele se desdobre como um todo, os 11 jogadores dentro de campo. Porque, senão... vai ser muito difícil. É a última alternativa que sobra. Era isso que eu ia perguntar pro Sgrilles, porque o corintiano vem desse jogo de ontem, obviamente que ele vai pensar na Copa do Brasil. Fala, caramba, é o time que nós vamos enfrentar na semifinal. O que fazer pra fazer um paralelo aí, pra não ser igual foi ontem, que podia ter sido 4-0, né, Sgrilles? Não, o que tem que mudar? E o gol do Sinisterra foi legal. Não teve absolutamente nada. Foi legalíssimo. Mas é o que eu falo, é critério, Sgrilles. Que teve um pênalti do Botafogo lá também, né? No jogo do Botafogo, que o árbitro marcou, que pra mim foi claríssimo, foi atropelado o jogador do Botafogo, e o VAR lá, acho que era o Wagner, eu não lembro, chamou e falou, não, foi falta. Quer dizer, não foi falta, foi um contato de jogo. E anulou o pênalti, o árbitro entrou do VAR. Então não há critério, né? Não tem critério. Não, mas só vou ponderar uma coisa em cima do que o Rani falou. Os principais gritos de guerra que vêm da arquibancada, da torcida, pedem raça. Então não sou eu que estou pedindo raça. É o torcedor que tem... Não. Mas é só para contextualizar, porque parece... O Martínez tem raça, bastante raça. A gente tá vendo que resulta a raça dele. Ontem ele foi desleal. Ontem ele não foi, poderia ter... Que burro, cara. Nossa, e assim, não é uma jogada de partida, não é uma proteção, não. Ele vai de cima para baixo. Você pensa jogador hoje em dia, com VAR, com 500 câmeras, que ele vai dar uma cotovelada e ninguém vai ver. Sabe, tem umas coisas que é muita imbecilidade. Nossa, desculpa, cara, é impressionante. muita burrice, e hoje, ontem, por exemplo, ninguém performou. Ontem foi um desastre. Ontem foi numa daquelas partidas que o Corinthians, fora de casa, tem sido isso um complemento. Por quê? É só você assistir os jogos contra os rebaixados. Não tô nem falando do jogo contra o Cruzeiro. O time jogou mal contra Juventude no Alfredo Jaconi, perdeu uma das 2 derrotas do Corinthians, 2 vitórias do Sport Recife no campeonato. Foi para Corinthians, o outro foi para Grêmio. Então, fora de casa, o Corinthians é um desastre. Então, ontem ficou ligado, alerta para o jogo decisivo do dia 10 contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Porque dia 14 o Corinthians vai se mobilizar, vai jogar bem, que é um time que... quando joga em casa e é decisivo, é mata-mata, ele se mobiliza. Mas o jogo-chave é não tomar a taca que tomou ontem no jogo de ida no Mineirão. Então serviu muito de alerta ontem. Garro jogou muito... Copa do Brasil manda igual? É primeiro no Mineirão, depois em Itaquera? É isso, né? Isso. Dia 10 e no Mineirão, dia 14 em Itaquera.
Então fica muito claro isso. E agora, quando eu falo do Longo, a gente já tem falado há muito tempo, mesmo com vitórias, a gente já tem falado bastante do goleiro, né? Que bobeira. E tem falado do Longo lá ele. A gente é muito besta, né? A quinta série que habita, né? Não tem, choca com o Longo no time, não tem como.